Com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos, ainda de pé. Marcos capítulo 5. Estão felizes? Amém. Amanhã é feriado, irmãos. Eita glória! Eu ainda não tenho convite para almoçar amanhã, então... é o dia de arrumar a casa. Tem uma pilha de louça lá em casa para lavar. Brincadeira, tá tudo limpinho lá. Então nós estamos nesse clima. Nesse tema, colocando em ordem o meu mundo interior. É baseado no verso de Mateus capítulo 5, versículo 8. Não é esse texto, tá, irmão? Só estou dando um contexto aqui. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um homem que tinha o seu interior totalmente devastado. Então nós vamos ver como colocar o nosso mundo interior em ordem. E a palavra de hoje é a cura do endemoniado Gerazeno. Capítulo 5 eu vou ler. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, ou sepulcros, e ninguém podia prendê-lo nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando por ali. E os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos embora para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram endemoniado o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar a Deus neste momento. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Pai, de estar aqui, Senhor, no culto ao Senhor, Pai, na celebração ao seu nome, Pai. Nós queremos, Pai, aprender de Ti nessa noite, Pai. Nós queremos que apenas o Seu nome seja glorificado. E para isso, Senhor, diminua eu, Pai, e Tu cresças, Pai. Que esse povo que está aqui, a Tua igreja, Pai, ela saiu de casa, ela se arrumou, ela veio aqui para ouvir de Ti, para celebrar a Ti, Senhor. Neste momento, Pai, fala aos corações que precisam nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Pode se assentar. Nós lemos aqui uma passagem muito conhecida do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. É praticamente a mesma coisa. Gadara e Gerasa eram duas cidades. Ou alguns historiadores dizem que era o mesmo lugar. Era como se dissesse: nós vamos para a região de Curitiba, mas eles não iam para Curitiba, iam para Colombo, por exemplo. Então, mas nós vamos na região de Curitiba, nós vamos na região da Grande São Paulo. Pode ser que você vá lá para o ABC Paulista, mas fala: eu vou para São Paulo. Era mais ou menos isso. Então, esse homem ele era conhecido por ser o endemoniado de Gadara, ou de Gerasa. Mas esse texto não começa aqui, essa história não começa aqui, ela começa no capítulo 4. Jesus diz assim no capítulo 4, versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, não precisa abrir, Jesus disse aos discípulos: "Vamos passar a outra margem." Quando ele fala isso, irmãos, eles entram no barco e Jesus fala assim: eu vou tirar uma pestana aqui, vou dar uma dormida, vocês ficam tranquilos, quando chegar lá do outro lado vocês me acordam. Era mais ou menos a distância de 15 quilômetros num barquinho pequeno.
Era como se fosse daqui no centro, ou um pouco para lá do centro. 15 quilômetros, de 13 a 15 quilômetros. E eles foram lá, começaram, e quando eles estavam no metade do caminho, uma tempestade, vento, trovoada os afligiu. E eles chegaram a quase pensarem que iam morrer. E ele falou assim, vamos recorrer ao homem então, né? Vamos falar com ele. Jesus, acordaram, Jesus estava dormindo. Acordou assim, o que vocês querem? Nós estamos aqui, ó, quase morrendo. O senhor não tem compaixão de nós? O barco vai virar. Ó a tempestade, o senhor não está vendo? Ele levanta, ele olha para o mar e olha para o vento e fala, quietos. Mar, vento, sosseguem. E os apóstolos viram aquela cena e falaram, quem é esse homem que até o mar e o vento o obedecem? E a palavra de Deus não diz quem é ele. Acaba aqui, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O autor para aqui, não explica quem é esse homem, e ele continua para passar para o capítulo 5, onde nós lemos. E o texto ele fala do endemoniado Geraseno, mas você vê até o final da pregação de hoje que que esse homem não era o personagem principal ou secundário. O principal era Jesus, amém? Ele não era o secundário. Era outro. Não era ele. Mas espera aí, está escrito aqui que Jesus atravessou o mar para falar com esse homem. Amém. Mas até o final você vai ver que não era sobre ele que Jesus estava querendo. Não era ele que Jesus queria. Ou apenas ele que Jesus queria. E no capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, como nós dissemos, mais ou menos 13 a 15 quilômetros de distância. Essa terra era uma terra judia. Só que esses homens, eles tinham sido misturados com alguns ímpios, com alguns gentios. O que é um gentil, gente? Aquele que não participava da linhagem de Israel, não era um judeu. Ele era chamado de gentil. Então o povo judeu, ele se casavam entre eles e eles não se casavam com outros povos. Era a mesma coisa que um brasileiro não poder casar com um argentino, com um venezuelano, com um americano. Só poderia casar com quem era daquele país. E esse povo, ele se misturou um pouco do outro lado da margem do mar. Jesus estava aqui, geralmente fazendo as suas missões, Cafarnaum, Jerusalém, que ficava um pouquinho mais para baixo, mas basicamente Cafarnaum, Genezaré, que era do outro lado. Então ele foi para o outro lado do mar da Galileia para falar com apenas esse homem. E chegando lá, ele constatou algo. Aqueles homens judeus estavam criando porcos. E para nós entendermos o contexto dessa palavra, nós precisamos entender o seguinte, um judeu não come porco. E ele não cria porco, porque se ele não come, não tem por que criar. Então, criar porcos para um judeu é uma desobediência a Deus. Tem uma lei específica dizendo assim, ó, o porco vocês não vão comer. Carne de porco não pode comer. Então, aquela paletinha assada eles nunca comeram e nunca vão comer. Aquele bacon fritinho assim, gostoso, né, Tadeu? Aquele baconho assim, em cima do macarrão, eles não comem. Tem um porquê eles não comem, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Fato é que eles estavam em desobediência. Aqueles judeus estavam criando porcos para soldados romanos, ou para o povo romano. Porque o povo romano tinha dominado aquela região, e os soldados precisavam comer. E os romanos se alimentavam, a base da alimentação romana era carne de porco. Então eles viram uma oportunidade de lucrar. Pô, peraí, se os soldados comem porcos, vamos criar porco aqui. Olha, vamos movimentar a economia, não é mesmo? E eles estavam lá, criando porcos. 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos, dos sepulcros, ao encontro de Jesus. Quando Jesus parou a tempestade, eles conseguiram chegar do outro lado. Quando ele pisou o pé na areia, ou na terra, ou na pedra, eis que o homem levantou na hora. Epa, peraí. Quem que é aquele ali? Jesus? O que o senhor veio fazer aqui? E a palavra de Deus diz assim, ó. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, versículo 3. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Muitas vezes, quando esse homem endemoniado, que tinha dentro dele aproximadamente 2.000 a 3.000 demônios, como nós lemos na passagem, quando ele ficava meio calmo, eles iam lá e prendiam ele. O mundo geralmente vai apresentar questões que podem aliviar sua alma, que podem curar o teu mundo interior. Mas isso não é o suficiente.
Muitos de nós estamos aqui nessa noite, inquietos. Como é que vai ser essa semana? Como é que eu vou resolver essa questão da minha família? Como é que eu vou pagar esse boleto do dia 5? Como é que eu vou resolver esse problema dentro lá de casa? Eu não sei você, irmão, mas eu tenho problemas. Quem tem problema aqui, levanta a mão. Todo mundo. Se eu não tiver, parabéns. Todos nós temos problemas para resolver. Questões para resolver. Só que o mundo não vai apresentar uma solução para o nosso problema. Quem vai apresentar é Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Ele pisou na areia, irmão. Ele está aqui. E esse homem, ele veio e ele fala algo com Jesus. Tendo sido muitas vezes prendido, preso, ele chegava lá quando ele estava calmo. O pessoal ia lá, amarrava, agora vamos amarrar ele aqui para deixar ele preso. Ele, quando ele ficava endemoniado, ele quebrava as correntes. Imagina a força desse homem. E a palavra de Deus diz, no versículo 5, andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Sabe o que o diabo quer fazer com a nossa vida, irmão? Quer nos destruir. O diabo quer tirar a nossa dignidade. O diabo quer nos colocar para baixo do fundo do poço. Ele quer acabar com as suas relações. Esse homem, ele teve as suas relações com seus familiares, ou talvez com seus filhos, a palavra de Deus não diz se ele era casado ou não, mas fato é que o diabo isolou ele nos sepulcros. E às vezes nós nos encontramos assim, isolados. Ninguém me entende, feridas emocionais que nos distanciaram de todos, feridas emocionais com nossos pais, com nossos familiares, com nossos amigos de trabalho, com nossos pastores, com nossos colegas, irmãos. Feridas emocionais que nos afastam. E o diabo, ele trabalha com isso, irmão. Nós vamos falar um pouquinho sobre guerra espiritual essa noite. O diabo, ele age com essas legalidades emocionais e ele começa a agir na nossa vida. E quando você menos espera ou quando menos se dá conta, você está numa prisão, você está num cativeiro. É assim que o diabo trabalha. Então, provavelmente, esse homem fez alguma coisa, ele teve o que nós chamamos de uma brecha na sua vida. O diabo pegou aquela brecha, pegou o papelzinho, apresentou para Deus e falou assim: eu posso agir na vida desse homem aqui, ó. E nessa região. Deus falou: por quê? Esse homem fez isso, está preso emocionalmente com seu pai, e além disso, esse povo está em desobediência porque cria porcos. A tua lei diz que criar porco é desobediência. Então, o meu lugar é aqui. Quando eles iam fazer o sepultamento dos seus familiares, eles tinham que conviver com aquele homem. A palavra de Deus diz em Lucas que ele estava nu. Você imagina um endemoniado e ainda com a sua genitália para fora, Israel. Você imagina a cena. Esse homem que vivia se cortando, se dilacerando, provavelmente o tempo todo sangrando, o seu sangue ele secava, ficava aquela imagem demoníaca, como se fosse um zumbi. Eu estava falando com as minhas filhas sobre essa passagem aqui. Eu falo de demônio com as minhas filhas, irmãos. Elas têm 8 e 6 anos. Ela fala: papai, mas como que era a fisionomia? Sabe, filha, um zumbi? Praticamente esse homem era um zumbi. Ele andava ali assustando as pessoas vamos lá, termina o sepultamento rápido, senão ele vai vir aqui, vai começar a brigar com a gente, vai querer nos bater, vai querer nos matar. Esse homem era assim. E a mesma história no Evangelho de Lucas diz que ele estava completamente nu. Olha o que o diabo fez com a vida desse homem. Talvez o diabo expôs a sua nudez para pessoas que não deveria. Não a nudez física, mas a tua nudez emocional. Talvez algo que você não queria que os outros soubessem, o diabo foi lá, pegou e jogou nas redes sociais, ou jogou na família. Não deu tempo de você tratar aquilo, e quando você viu, você foi ridicularizado. O diabo fez isso com esse homem. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Do verbo corrar. Como é que é corrar em inglês, Tadeu? Corrar em inglês, essa você não sabe. Correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Meu irmão, o diabo sabe exatamente quem é Jesus. É a primeira vez na Bíblia que um ser reconhece quem de fato é Jesus. Tu és Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os homens chamavam de Jesus, filho do Zé. Esse aí não é Jesus, o filho da Maria? Esse não é Jesus, aquele que vem lá de Nazaré? O Galileu? O Jesus, o irmão do Tiago? O Jesus lá da vila? O diabo falou, os demônios falaram:
Jesus, tu és Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. O que você quer comigo, Jesus? Por Deus, eu rogo a Deus, eu peço que não me atormente. Sabe quem Jesus para os demônios é? Jesus, o atormentador de demônios, cara. Jesus é o atormentador de demônios. Blasfêmia, Marcelo. É o que a palavra de Deus diz. Os demônios estão falando, não vem me atormentar. Não vem me atormentar antes da hora, tem outra versão que vai falar. Provavelmente é de Mateus. Não é chegada a hora do Senhor Jesus me atormentar. Mas que história é essa de Jesus, o atormentador de demônios? Abra lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 9 e 10. Vamos ver sobre Jesus, o atormentador de demônios. Você imagina se chegando a pregar Jesus para as pessoas, falando assim, eu sirvo ao atormentador de demônios. Que tal? Apocalipse 14, 9 e 10. Eu vou ler rapidamente aqui. Seguiu-se, está falando aqui de Jesus. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus. Está falando aqui do final dos tempos. Preparado sem mistura no cálice da sua ira. E será o quê? Atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Os demônios diante de Jesus, eles temem e tremem, Martins. Não é hora de apresentar o problema para Deus, é apresentar o teu Deus para o problema. Ei, diabo, eu tenho Deus. Ele tem autoridade, ele está governando. Você não precisa ficar com medo. Você não precisa ficar temeroso pelo dia da manhã, você não precisa ficar ansioso pelo dia da manhã, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Você tem um Deus. E diante dele, demônios se prostram, irmãos. Demônios se prostram. A palavra de Deus vai dizer, em Tiago, capítulo 2, versículo 19, salvo engano, que na presença de Deus, os demônios temem e tremem na presença dele. Tiago 2,19. Eles têm temor de Jesus. Versículo 8, para nós prosseguirmos. Ele disse isso porque tinha dito a ele antes. Quando Jesus pisa naquelas terras, ele já fala, Espírito, saia desse homem. Sem conversinha. E o Espírito não saiu. Então Jesus lhe perguntou, qual que é o teu nome? Que eu vou mostrar quem sou eu de verdade para você. Ele respondeu, Legião é meu nome, porque somos muito. Legião, irmãos, ele estava se referindo a uma legião, para nós entendermos, né? Uma legião de soldados romanos. Essa legião, ela era composta por 6.000 soldados. Quando uma legião chegava num país, uma legião de soldados, era para devastar, era para dominar. Então ele estava dizendo assim, meu nome é Legião, como a dos romanos. E eu sou milhares. E eu estou no corpo desse homem. Ele estava dizendo assim para Jesus, não se meta comigo. Eu sou poderoso. Somos aqui de 2 a 3 mil demônios dentro desse homem. Vê lá o que você vai fazer. Porque nós temos autoridade para estar nessa terra. Só que é interessante, irmão, que um pouquinho antes, o demônio ele faz uma oração para Jesus. Vocês perceberam que ele fez uma oração? O que você quer comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te. É uma oração. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos a Deus, a Jesus, nós falamos com ele, nós estamos fazendo uma oração. Ele está fazendo um pedido. Eu peço que não me atormente. E por hora o pedido foi atendido. O primeiro pedido dos demônios foi atendido. Jesus não atormentou ele ainda. Segundo pedido, versículo 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Segundo pedido. Os demônios fazendo mais uma oração. Jesus, eu peço, não nos mande fora do país. Nós temos legalidade, lembra dos porcos? Esse povo cria porco, eu tenho legalidade para estar aqui. Essa região aqui é minha, e se eu sair desse homem, eu tenho que entrar em outro. E eles começam a negociar com Jesus. E o interessante é que o segundo pedido de Jesus, eles também atendem. O segundo pedido dos demônios, Jesus também atende. Ora, uma grande manada de porcos estava passando por ali, versículo 11. 12. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles.
Terceiro pedido. Jesus, faz o seguinte, manda a gente para aqueles porcos ali, ó. Olha, 2.000 porcos ali, manda nós para eles. Terceiro pedido dos demônios. E Jesus atende. Jesus o permitiu, irmãos. O demônio não pode fazer nada na tua vida sem que Deus permita. O demônio não tem poder diante de Jesus, irmão. E nem tudo é demônio. Pode ser que muitas coisas que nós estamos passando é Deus nos ensinando. É Deus permitindo isso acontecer. O diabo não pode fazer nada na tua vida. Provavelmente, para chegar até aqui, nesse instante, você passou por tempestades, como eles passaram. Quando você decidiu, hoje eu vou no culto, eu decido ir no culto hoje, às 7 horas eu vou chegar lá. Provavelmente o reino espiritual começou a agir contra. E provavelmente coisas aconteceram para não deixar você chegar até aqui. Uma fechada de um carro, uma briga com a esposa, uma discussão em casa, um desânimo, uma tristeza. Quem sentiu isso? Não precisa se manifestar. É o reino espiritual começando a agir. Não, eu não vou deixar ele ir. Porque se ele for para lá, ele vai se encontrar com Jesus. Se ele se encontrar com Jesus, ele vai ser liberto. Se ele for liberto, ele vai ser usado. Se ele for usado, o reino vai avançar. E o que eu não quero é que o reino avance. Porque a palavra de Deus diz que Jesus voltará e nós sabemos quando. Peraí, Marcelo, você sabe quando Jesus vai voltar? Sei. Quando o evangelho for pregado em todas as nações. Então, se nós assumirmos nosso papel de pregar o evangelho aos nossos amigos, pregar o evangelho aos nossos colegas de trabalho, pregar o evangelho à nossa família, o reino avança. Jesus volta. O diabo não quer que você pregue o evangelho para ninguém. Então, se você está sendo omisso e não contando o que Jesus tem feito na tua vida, você está ajudando o diabo. Agora, se você quer que Jesus volte, Maranata, Jesus volta, eu não aguento mais isso aqui, pregue o evangelho. A todos que você tiver contato. A todos. Irmão, se você não tiver testemunho nenhum, conta o testemunho dos outros. Eu vivo contando o testemunho dos outros. Tem um irmão que está aqui, até eu quero saudá-los, né? O Martins, meu amigão, meu cliente, há 10 anos já, se tornou um irmão em Cristo. Esse homem, eu vou falar a verdade para vocês, eu achava impossível ele se render aos pés de Jesus. E hoje ele está rendido aos pés de Jesus. Tem até uma salva de palmas para Jesus. Hoje, até discípulo ele tem, irmãos. Graças a Deus eu participei de uma pequena participação nessa conversão. Falei com a sua amiga, esqueci o nome dela. Estamos aqui também, vou expor mesmo, meu amigo Jordi, sua esposa, sua filhinha linda. Jordi é meu barbeiro, irmãos. É ele que faz isso aqui na minha cabeça. A última vez eu te traí, Jordi, mas era por uma boa causa, depois eu te explico por quê. Que daí quando eu chego lá, o cabelo meio cortado, ele... Onde você foi, boi? Onde você foi? Obrigado pela tua presença. Estou aqui também com meu irmãozão, Elias, que está aqui também. Chamei ele para vir aqui assistir a pregação. Está aqui meu grande irmão, precisar de um marceneiro, um empresário de camisetas. Não fale com ele, fale com o Emerson. Se o Emerson não te atender, não tiver tempo para te atender, aí você liga para o Elias. Não, brincadeira. Vamos honrar o Emerson da nossa igreja. Desculpa, Emerson, perdão. Obrigado pela presença de vocês, tá? Onde nós estávamos, irmãos? Terceiro pedido, foi atendido. Manda a gente para aqueles porcos. Manda a gente para aqueles porcos. Jesus permitiu. Atendeu a oração dos demônios. Atendeu os pedidos dos demônios. Então, saindo dos espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os demônios saem daquele homem e vão para os porcos. Os porcos, possuídos de demônios, se jogam ladeira abaixo ou morro abaixo, se precipitando e entrando no mar. O porco não sabe nadar, morreram todos afogados. Eu fui atrás de quanto vale um porco, para a gente entender qual que foi o prejuízo que aquela cidade levou. Um porco hoje, uma porca reprodutora, R$600. Um porco reprodutor, R$1.200. Vamos fazer uma média, R$800. 800 vezes 2.000, 9 fora, 1.600.000 Jesus deu de prejuízo para aquela cidade. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida, irmão? Para Jesus vale 1.600.000. Para Jesus vale atravessar o mar atrás dele.
Para Jesus vale o que for necessário. Ele para o que está fazendo para te encontrar. E não foi você que encontrou com Jesus. Foi Jesus que encontrou com você. Amém. Jesus, ele moveu mundos e fundos, pessoas para te encontrar. Eu vou provar até o final da pregação que ele faz isso com todos nós. Então não somos nós que encontramos Jesus. Eu encontrei com Jesus e sua luz. Não. Jesus usou pessoas para te encontrar. E você só está aqui hoje porque ele te encontrou. Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir. Os que tratavam dos porcos fugiram. Opa, peraí, que negócio é esse? Sai do demônio, vai para os porcos morrem. Imagina essa cena, irmão. Você imagina essa cena? E foram anunciá-lo na cidade, pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Como nós falamos, aquele povo estava em tremenda desobediência. E eles agora vão ficar brabinhos, porque Jesus acabou com a sua cultura. A cultura da desobediência. Então, possivelmente, o diabo age na nossa vida em áreas que nós somos desobedientes. Porque a linguagem de Deus para falar conosco é a linguagem da obediência. Se você for desobediente, irmão, esse é um prato cheio para o diabo agir na tua vida. Como eu disse, o diabo ele não tem poder para agir sobre a nossa vida, ele trabalha com legalidades. Vou tentar explicar o que é uma legalidade. Por exemplo, estou eu e minha filha lá em casa e de repente você ligou no fixo. Tem que estar muito sem noção para ligar no fixo, né? Você ligou no fixo, mas eu não quero falar com você, pastor Sérgio. Não quero falar com o senhor. Fala, pastor Sérgio, que eu não estou em casa. Uma mentira. Foi plantada uma raiz de mentira na minha família. A minha filha viu, nossa, mas meu pai deveria falar a verdade, ele falar que não quer atender. O diabo pega esse papel, uma legalidade, e ele começa a agir na minha família através da desobediência e da mentira. Porque a ordem de Deus é que nós falemos a verdade, custe o que custar. Nós somos comprometidos com a verdade. Então o diabo ele age assim na nossa vida. Ou ele age assim na vida das pessoas, com legalidades. Então ele apresenta essa legalidade, um ato jurídico para nós entendermos isso, apresenta para Deus, olha aqui, ó, eu posso agir contra a vida do Marcel, por causa disso, 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 disso. Eu posso agir contra a vida emocional do fulano, porque ele está prendido numa falta de perdão. Ele não perdoou aquele amigo, ele não perdoou aquele colega, ele não perdoou a sua esposa, ele não perdoou o seu pai, ele não perdoou sua mãe. Então o diabo ele trabalha com essa legalidade para destruir a nossa família. E Deus pode fazer alguma coisa? Pode, desde que haja arrependimento. O que é arrependimento, irmão? É você se arrepender desse ato. Filha, me perdoa. Eu falei aquele dia que o papai não estava em casa, mas eu não deveria ter feito isso. Pastor Sérgio, preciso falar algo com o senhor. Aquele dia o senhor ligou para mim no fixo lá e eu falei que não estava porque eu estava com preguiça de atender. E quero te pedir perdão. Aí o pastor Sérgio, não, fica tranquilo. Esquece, vou ligar no teu celular na próxima, não vou ligar no fixo. Aí eu nunca mais faço isso. Aí é arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro, ele vem de frutos de arrependimento. O que é um fruto de arrependimento, irmão? É você se arrepender e você nunca mais praticar aquilo. Só se for por um acidente. Isso é um arrependimento genuíno. Aí você tira essa legalidade da mão de Satanás e você rasga. Agora o demônio não pode mais agir contra a tua vida. Batalha espiritual. Simples assim. Vocês entenderam? Batalha espiritual. É assim que o demônio age. 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Quem ele era, irmãos? Aquele zumbi que andava em meio aos sepulcros, no meio dos mortos, desenterrando o morto, mexendo nas coisas imundas, sendo apontado o dedo pelas pessoas, completamente nu, com o seu emocional totalmente rasgado. Esse era esse homem. E olha o que acontece quando ele se encontra com Jesus, irmão. Eles olharam ele e viram assentado, vestido. Lembra que ele estava nu? Está lá ele sentado, vestido, em perfeito juízo, com o seu coração limpo. E temeram.
Irmão, você consegue imaginar essa cena? Aquele homem que tinha cicatrizes, os apóstolos provavelmente foram lá e fizeram os curativos nele. Jesus deu uma roupa para ele. Ou pega aquela roupa que está lá no barco para ele. Vestiu aquela túnica. Em perfeito juízo. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Jesus começou a conversar com ele. Ele está lá aos pés de Jesus. Completamente mudado. E eu oro a Deus para que você se encontre assim nessa noite. Completamente curado. Assentado aos pés de Jesus, irmão. E ouvindo dele através da sua palavra. Através da oração e através do jejum. Como esse homem, que era um homem totalmente excluído da sociedade. Com as suas faculdades mentais mudadas pelo demônio. O seu modo de pensar já era transformado pelo demônio. Agora ele está aos pés de Jesus, ouvindo sobre Jesus. 16. Os que haviam presenciado os fatos, contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Em vez de eles ficarem felizes pelo homem que estava sentado, totalmente curado, sabe o que eles ficaram decepcionados? Pelo prejuízo que tiveram. E nós temos aqui o quarto pedido. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra. Jesus, por favor, vá embora. Porque você me traz prejuízo. E seguir a Jesus, irmão, às vezes você vai ter algum prejuízo. Mas espera aí, irmão. Espera aí, Marcelo, eu sou membro da Provisão em Vida. Eu quero apenas prosperidade. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas na tua vida para seguir a Jesus. Sabe aquele relacionamento? Provavelmente Jesus vai tirar fora. Sabe aquelas atitudes que você tinha? Jesus vai tirar fora. Sabe aquele pecado que você gostava? Jesus vai tirar fora. Algumas questões vão ser mudadas na tua vida e aos olhos do mundo serão como prejuízos. Alguns amigos meus que eu converso, cara, você está todo domingo lá na igreja? Você está todo final de semana lá? Cara, mas você não faz outra coisa da vida além de ir para a igreja? Prejuízo de tempo. É ou não é um prejuízo? Eu queria, o velho Adão, Marcel antes de Jesus, queria estar em casa agora assistindo o Fantástico. Antes de Jesus, descansando com a minha família. Mas servir a Jesus nos traz prejuízo de tempo. Que é um investimento, na verdade. Eu vou colher isso. Nós vamos colher, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Existe uma colheita para isso. Então, aos olhos do mundo é prejuízo, mas aos olhos do reino é investimento. Você está investindo hoje na tua vida. Você está investindo na tua família. Você está investindo na tua vida espiritual. Mas aos olhos do mundo eles vão te julgar. Cara, para que ir antes do pré-feriado para a igreja? Tá louco? Vai fazer outra coisa da vida. Aos olhos do mundo é prejuízo. Aos olhos do reino, investimento. Amém? Conseguiram entender? Quarto pedido. Atendido. Primeiro pedido, vamos lá comigo. Fala comigo, irmão. Primeiro pedido, não nos atormente. Segundo pedido, não nos faça sair dessa terra. Terceiro pedido, nos manda para os porcos. Quarto pedido, vai embora, Jesus. Tu traz prejuízo para a minha vida. Vai embora, Jesus, eu não posso mais fazer o que eu quero na faculdade. Eu não posso agir com meus amigos, falar aqueles linguajar com meus amigos. Eu tenho que agir diferente agora. Prejuízo social. Jesus, beleza, vai embora então. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios, pediu com insistência. Qual o pedido? Quinto pedido. Jesus, por favor, eu não quero ficar aqui. Eu não quero me lembrar que eu estava nos sepulcros. Eu não quero me lembrar que aqui eu morava no meio dos mortos. Eu não quero lembrar que provavelmente toda essa cidade ou toda essa região viu eu nu, viu as minhas genitálias, viu a minha nudez. Eu não quero, isso me traz um sentimento ruim, Jesus. Eu não quero ficar perto dessa gente. Essa gente cria porcos. Ele se converteu a Jesus. Converteu ou não converteu, irmão? Foi o único que não teve o pedido atendido. Pode ser que nem sempre a tua oração seja respondida com sim. O que você vai fazer quando Jesus disser não? Eu estou falando que
Eu afirmo que toda resposta, toda oração vai ser respondida, mas nem toda vai ser com sim. Vai ser com sim quando isso ajudar o reino. Quando for pelo coletivo, aí pode ter certeza que tudo vai cooperar na tua vida. Pode orar, irmão. Senhor, eu quero ter uma empresa que vai ser uma bênção, que vai ajudar o reino a prosperar, isso aqui. Pode ter certeza que vai ser atendido. Jesus, me dá um bom relacionamento para ter uma família, para poder ensinar minhas filhas, para elas serem mulheres de Deus e tal. Vai ser atendido. Agora, aquilo que não está de acordo com o sentimento do reino, com o propósito do reino, não vai ser atendido. Então nós precisamos entender se as nossas orações estão sendo pelo reino ou por nós mesmos. Porque o melhor para ele era ir com Jesus, era ou não era? Era ou não era? Vocês estão aqui? Era ou não era? Mas para o reino não. Para o reino não era o melhor. Olha o que Jesus diz. Jesus, porém, não permitiu. Ei, a resposta para a oração que você acabou de fazer é não. Ao contrário, ordenou-lhe. Agora vem o ponto principal dessa pregação, eu já vou entregar. Lembra que eu falei que o personagem secundário, quase que principal, não era o endemoniado gadareno? Não era. E o versículo vai apontar isso, 19. Vá para os seus, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Jesus não queria ganhar apenas o gadareno. Ele queria ganhar a sua casa. O plano de Deus para a tua vida, irmão, não é só para você, é para a tua casa. É para a tua família. É para o teu trabalho. É para a tua empresa. É para a tua faculdade. É para os teus amigos. É para a tua rede social. O plano de Deus é para o coletivo. As promessas de Deus do Antigo Testamento não é apenas para um homem. Era para o homem e para a sua igreja. Era para a nação, era para a noiva, ou é para a noiva, é para a igreja. Nós não vamos ser salvos sozinhos, nós vamos ser salvos em coletivo. Nós subiremos como igreja para receber o noivo. Olha que lindo, irmão. Como que Jesus manda ele evangelizar? Conte aquilo que aconteceu com você. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era cativo, agora eu sou liberto. Eu era doente, agora eu sou são. Eu era amargurado, agora eu sou feliz. Eu tinha um vazio, agora estou preenchido por Jesus. É isso, irmão. É isso que é evangelho. É isso que é evangelizar, irmão. É contar como você era e como você está. Simples assim. E você pode fazer isso em qualquer roda de amigos. Alguns vão ter um testemunho maravilhoso, como o do Mateus. Uma cura, um transplante, algo assim extraordinário. Às vezes vai ser um testemunho mais simples. Eu tinha uma crise com paternidade. Hoje eu não tenho mais. E numa roda de familiar, a minha tia me acusou e falou, você é um pastor e você parece que tem sentimento de culpa com teu pai, a emoção não foi curada. Eu falei, não, tia, você está muito enganada. Perdoei, está perdoado. Está totalmente perdoado, fica tranquila. Jesus me curou e não dói mais. Às vezes eu fico triste com algumas coisas, mas não dói mais. Ela falou, que bom. Isso é evangelho, irmão. Mas o eu, Marcel, não teria perdoado um abandono. Mas agora, o eu, vivendo em Cristo, esse perdoa tudo. Esse tem que perdoar tudo. Evangelho. Eu era assim, agora eu sou assado. Eu era cego, agora eu vejo. Como o homem que foi curado da cegueira. Os homens chegam e perguntam, cara, mas como que aconteceu isso? Quem que fez? Quem que é esse homem? Onde que ele está? Cadê esse homem que fez esse milagre? Cara, eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Vamos perguntar para ele está ali. O endemoniado chegou para o povo dele e falou assim, gente, estou curado. Eu tinha demônios no meu corpo, hoje eu estou são. Estou vestido, quero uma vida nova. E para nós terminarmos, versículo 20. Olha que lindo, irmão. Se o endemoniamento daquele homem, se a região dominada por demônios era por causa da desobediência, olha o que ele vai fazer através da obediência, versículo 20. Então ele foi, sem mais. Ah, irmão!
Sem mais, mas Senhor, eu quero ir contigo, deixa uma volta de barco, deixa eu ir com vocês até Jerusalém, deixa eu ir com vocês até Cafarnaum. Não, irmão. Então ele foi, obediência. E começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Você viu que a palavra ali apareceu Decápolis? Tem alguma versão que aparece 10 cidades? Decápolis era uma região, como se fosse Curitiba, região metropolitana. Então era uma cidade que era Gadara, que era mais importante, e em volta tinha diversas cidades. Ele chamava aquela região de Decápolis. 10, polis, cidades. Decápolis. Amém? Entre elas estava uma cidade chamada Damasco. Guarda isso aqui. Gadara, Gerasa, Damasco, entre outras. Amém? Pula lá, por favor, para o capítulo 7, versículo 31. Então esse homem, ele obedeceu, Israel. Ele falou assim, não, eu vou para minha família, vou falar para meus parentes, vou falar para todo mundo, vou para 10 cidades e falar aquilo que Jesus tem feito. Esse homem foi uma porta aberta para o evangelho de Jesus entrar. Foi uma porta aberta. E olha só o que diz no versículo 31 para nós acabarmos aqui. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Porque uma porta estava aberta, alguém estava obedecendo. Então lhe trouxeram um surdo e gago, ele suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Irmão, esse homem foi uma porta aberta para o evangelho avançar na terra. Por quê? Obediência. Ah, você quer mais uma prova que ele foi uma porta aberta para Jesus entrar? Atos capítulo 9. Nós temos ali um personagem chamado Saulo. E ele vai até os seus superiores, ele pede cartas para assassinar cristãos e persegui-los. Ele está no caminho de? Por quê? Porque lá tinha uma igreja que possivelmente foi impactada pela vida de um ex-endemoniado que obedeceu. Fica de pé, irmão, em nome de Jesus. Ei, irmão, o que Jesus vai fazer na tua vida vai ser grande, irmão. Mas vai ser para impactar uma geração. Não vai ser só para você. Vai ser para impactar a igreja. Vai ser para impactar a tua casa. Vai ser para impactar teus familiares. Vai ser para impactar a tua vida. Vai ser para impactar a cidade. Vai ser para impactar o Xaxim. Vai ser para impactar o Boqueirão, se você morar lá. Vai ser para impactar Curitiba. Basta apenas você obedecer, irmão. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era um endemoniado, agora eu estou são, com o meu coração limpo, e eu posso ver a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8, Sermão do Monte. Bem-aventurados, felizes, são os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe o que é ser limpo de coração, irmão? Andar conforme o que Jesus ensinou. Seguir os passos de Jesus. E os passos de Jesus atravessam o mar em busca de um homem, em busca de uma família, em busca de uma cidade. O que Deus vai fazer na tua vida é maravilhoso, mas basta você tomar uma decisão de obediência. Basta você entender que antes você não tinha esperança, agora você espera pela vida eterna. Antes você não sabia para onde você ia crescer, multiplicar e morrer. Agora não, nós estamos ansiosos pela vida eterna. Maranata, volta Jesus. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor, eu quero que o teu reino avance sobre essa terra. E nós vamos orar essa noite em nome de Jesus, antes de eu passar para o apóstolo. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. A tua palavra foi exposta, meu Deus. O capítulo 5 de Marcos foi quase que totalmente exposto para a tua igreja hoje, Pai. O meu papel acaba aqui, Senhor. Quero de falar, de abrir meu coração para aquilo que o Senhor entregou e essa palavra falou ao meu coração. Que eu preciso continuar. Que eu preciso ir para Decápolis. Que eu preciso ir para os meus familiares. Que eu não posso simplesmente ficar do lado do Senhor e querendo as coisas para mim, não. Eu tenho que impactar as outras vidas, através do Teu Espírito Santo. O nosso papel de pregar o Evangelho essa noite, Pai,
foi feito. Mas agora, Senhor, chegou a vez do Teu Espírito Santo tocar na vida dessas pessoas, meu Deus. E que essa palavra não volte vazia em nome de Jesus. Que essa palavra venha cair em terra boa e germinando, Senhor, em nome de Jesus. Não por causa de mim, mas apesar de mim, meu Deus. Que essa noite seja marcada na vida dessas pessoas, meu Deus. Se existem pessoas aqui nessa noite que estão presas, com as suas vidas presas emocionalmente, elas estão num cativeiro, eis que está aqui o homem que foi ungido para quebrar cativeiros, para libertar cativos, para dar vista aos cegos, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Pai, então ministra, Pai, cura na Tua igreja nessa noite. Pai, ministra, Senhor, cura de enfermidades emocionais, enfermidades intelectuais, enfermidades físicas, meu Deus. Que nós possamos obedecer, Senhor, ao Teu chamado em nome de Jesus. Que nós possamos obedecer, Senhor, a grande comissão, Pai, de falar do Teu Evangelho para as pessoas. Pode ser de uma forma complexa, com a Bíblia aberta, mas pode ser apenas numa conversa simples. Pai, não deixe que nós venhamos a perder oportunidades, Pai, de falar do Teu amor. Desperta, Pai, em nome de Jesus, uma geração comprometida, Pai, em apressar a Tua volta, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Quantos entenderam essa palavra? Amém. E quantos vão praticar?